hoje para compartilhar aí comigo ponto de vista. Eu convidei um líder que eu admiro muito, uma pessoa extremamente antenada com transformação digital, com estratégias na nova economia, nessa economia criativa e digital. Ele é uma pessoa extremamente que trabalha justamente essa influência na alta liderança das empresas para ajudá-las nessa mudança de mindset para que a transformação digital aconteça. Então, a gente vai estar falando um pouquinho do lado comportamental e a gente vai estar tangibilizando, eu disse para ele que ele vai ser um meta-exemplo, trazendo a experiência dele e trazendo as histórias, as boas histórias, para ilustrar isso que a gente vai estar falando, né? O que é a influência na ação? E agora vamos parar de conceito e vamos trazer um pouco de história prática. Sérgio, vem para o palco. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí, Renata, aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, conversando e compartilhando um pouquinho dessa história, né, e dessas experiências. Eu venho de uma carreira de executivo, né, de tecnologia de informação, e em 2018 eu criei a minha própria empresa de consultoria chamada Cena Digital, né, com o objetivo de ajudar as corporações a se capacitarem para a nova economia. E eu fiz isso por quê? Porque eu percebi dentro da minha carreira que a tecnologia não é uma disciplina muito conhecida, né, pelos executivos. E com isso, então, se a gente está entrando numa nova era, né, no século XXI, né, numa nova economia, é muito importante que esses executivos entendam esse conteúdo, entendam o que está acontecendo, para que eles possam articular as estratégias de negócio e eles possam assumir a liderança das transformações. Então, a transformação digital, na realidade, ela tem um nome errado, é uma transformação de negócio, e o digital apenas é um alavancador. Então, se o executivo ele não tem esse conhecimento, não tem essa noção, ele não consegue nem estabelecer uma estratégia, muito menos então liderar. Então você vê que as coisas elas vão remetendo, né, praticamente a uma questão de consciência do mundo que a gente está vivendo hoje em dia, e a partir dessa consciência tomar decisões que vão estar influenciando certamente toda uma organização, toda uma sociedade, né? Então essa foi a razão pela qual eu criei a Cena Digital e tenho ajudado as empresas justamente nesse processo todo, né? Qual é o teu maior desafio para sensibilizar a alta liderança dessa mudança de mindset aí, de negócio? É interessante essa pergunta porque eu entrevistei acho que 275 empresas já, né, no meu canal no YouTube. E o que você percebe é que isso depende muito do tamanho da empresa, depende muito do segmento de negócio, depende muito do momento digital que essa empresa se encontra. Mas, em geral, existem, por exemplo, nas empresas multinacionais, existe um grande desafio, que é o desafio da dependência que você tem de uma subsidiária com a matriz e com as regiões. Então, existe um tempo muito grande para a tomada de decisão que uma empresa brasileira não toma. Por outro lado, as empresas brasileiras, muitas vezes elas não têm o capital e o conhecimento necessário que as empresas estrangeiras têm. Então, cada uma tem as suas características, né? Mas o que eu encontro de desafios, muitas vezes, normalmente por uma questão até talvez de geração, né? A geração da alta direção da empresa não está tão antenada assim no que está acontecendo, né? A não ser que seja um startup, com raras exceções, né? Mas a alta direção não está muito antenada no que é a nova economia, o que é a transformação digital, inovação, digitalização de processos. Então, tem uma série de coisas que eles têm essa dificuldade, eles acabam delegando isso para o pessoal mais novo, né? E o pessoal sai fazendo, né? Mas aí o que acaba acontecendo? Você não tem uma transição cultural, não tem um foco estratégico. Então se gasta muito dinheiro, muito tempo, muito esforço nisso, e o pessoal vai aprendendo e vai melhorando, obviamente, né?
E tem aquelas empresas também, principalmente multinacionais, que demoram muito para aceitar que o mundo mudou. Porque como elas são multinacionais, né, veja só a história da IBM, né, que durante décadas ela reinou e de repente ela se deu conta de que ela não podia mais só vender computadores, né? Ela teve que mudar completamente, demorou anos, ela sofreu muito com essa mudança. E muitas multinacionais têm esse problema de ter um mindset ainda muito focado em venda de produto, focado ainda naquele berço esplêndido, né? E que tem que mudar, porque hoje em dia, na nova economia, você não vende mais produto. O que você vende é um serviço, o que você vende é um produto acoplado com outras coisas. E essa mudança de mentalidade talvez seja a maior dificuldade para eles entenderem. A mudança do mundo, né, no mundo hoje digital, também é uma grande mudança que muitos deles ainda não entenderam. E só quando, infelizmente, eles estão com concorrentes como o Google ou até a Tesla, é que eles começam a entender que estão causando uma disrupção no negócio deles, né? E aí sim eles se dão conta de que tem que mudar. Né? Então, basicamente... O interessante é que, nesse momento, a fronteira entre a tecnologia e o negócio ruiu, né? Não existe mais essa fronteira. Não tem como... eu sou CIO e eu acho que esse papel, né, de você estar dentro de uma TI, mas você está o tempo todo, você tem que estar conectado com o business. Hoje você tem um grande desafio, porque quando você faz uma estratégia para uma empresa, não existe mais um processo sequencial onde o negócio fazia um plano estratégico de negócio e depois ele passava para a área de tecnologia que fazia o chamado PDTI, que era o Plano Diretor de Tecnologia de Informação. Acabou, porque hoje você tem canais de negócio que são digitais. Hoje você tem produtos que são digitais. Hoje você tem serviços que são digitais. Então, como que você vai separar uma coisa da outra, né? É impossível. Então, na realidade, eu acho que essa é uma das grandes quebras de paradigma. Você tem uma outra grande quebra também de paradigma, que é a chamada barreira de entrada. Antigamente, quando você fazia estratégia de negócio, o mindset era: como é que eu posso embarrear o meu concorrente, fazendo com que o meu segmento de indústria seja um segmento onde os investimentos têm que ser muito grandes. Vamos pegar, por exemplo, a indústria automobilística. Não é qualquer um que cria uma indústria automobilística de uma hora para outra. Então a gente conviveu com as grandes indústrias automobilísticas durante décadas. Mas eis que de repente surge uma Tesla, que de repente surge algumas empresas chinesas, né, que estão criando carro elétrico. Então, não só eles estão derretendo a barreira de entrada, né, como eles estão criando outros produtos e serviços. Você vê que no setor de varejo a Amazon está entrando. Então, uma empresa que tinha um marketplace digital de livros, né, em 1994, hoje ela está entrando no ramo da saúde, está entrando no ramo do varejo, está entrando em vários ramos diferentes. Então, esse conceito de que você podia cada um ter o seu quadrado, acabou. Qualquer um pode entrar na empresa de qualquer um. Então, esse é outro grande conceito que muda muito a cabeça do executivo e que muitos deles ainda não estão preparados para entender. E, por último, acho que tem um conceito também de novos modelos de negócio. O que é possível eu fazer de negócio na minha empresa que eu não fazia há 10, 20, 30 anos atrás? Então, se você pegar, por exemplo, o marco do saneamento, isso vai trazer uma coisa muito impressionante para o Brasil, né? Você vai ter agora empresas de saneamento que vão estar monitorando o vazamento da água através de sensores, né, de IoT, né, que são sensores de alta tecnologia. Você vai ter materiais especiais que vão estar medindo a pressão da água, a capacidade da tubulação. E você vai ter um atendimento imediato de qualquer incidente que esteja acontecendo através do que eles chamam de smart water, né? Ou seja, o tratamento inteligente das águas. Então isso é uma revolução muito grande que há 10 anos atrás não se pensava nisso, há 20 anos atrás. Então a gente tem muita mudança aí que está acontecendo, né? É interessante porque assim, o homem ele cria a tecnologia recria o ser humano, né? E você vê que a tecnologia ela está trazendo para a gente, apesar da gente olhar a tecnologia como algo... Eu acho que hoje a tecnologia não é mais uma coisa separada, então assim, é uma coisa que realmente está integrada com a vida de todo mundo, que nos conecta. O que está acontecendo aqui, né, é graças à tecnologia e que viabiliza a inclusão também, né?
Você vê que no Rock in Rio uma pessoa conseguiu assistir o show e sentir todas as sensações, né, usando um aparelho, uma pessoa surda. Assim como eu entrevistei naquela temporada do RN Entrevista um executivo da EcoWeb, né? Eles trabalham muito para poder colocar os sites, a acessibilidade dos sites, né, das empresas. Então, eu acho que a tecnologia ela está trazendo, humanizando, né, também as relações, trazendo. Eu acho que existe hoje, as lideranças, elas precisam ser lideranças que realmente trabalhem essa liderança tecnológica com muita responsabilidade para trazer boas influências para o mundo, né? Eu queria ouvir teu ponto de vista em relação a essa minha provocação. É interessante isso, porque existe um cientista no MIT chamado Alex Pentland, que escreveu um livro chamado Social Physics, né, Física Social. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que a inovação, ela é fruto da interação de pessoas diferentes. Ela é fruto de uma diversidade. Então, quanto mais diversidade tiver uma empresa, quanto mais essa empresa se comunicar com o mercado, quanto mais as empresas nos seus vários departamentos se comunicarem, mais rápido vai permear as novidades e a inovação. E isso foi comprovado cientificamente, né? Ele criou dispositivos que medem e que quantificam quantas vezes as pessoas se falaram em cada departamento. Ele consegue identificar que departamentos falam mais com que departamentos, quais são aqueles que são menos acessados, né? E ele consegue trazer soluções para melhorar problemas na empresa simplesmente medindo o grau de intercomunicação das pessoas e dos departamentos. Então, quando você fala de inclusão, é interessante que isso tenha um impacto na tecnologia também, por incrível que pareça. Ou seja, você só consegue ser inovador se você for para fora e se você, dentro da empresa, também se oxigenar com outras áreas. Isso vai criar um ambiente que é mais importante do que aquele espaço aberto, mais importante do que puff colorido ou mesa de futebol totó. Né? É você incentivar o papo do cafezinho, é você incentivar a interação de pessoas que são de áreas diferentes para criar produtos comuns, né? A chamada visão horizontal. E aí vem a colaboração como um elemento essencial para a inovação acontecer, né? Exatamente. Hoje a colaboração, inclusive, ela se dá não só a nível de pessoas do mesmo departamento, mas também a nível de pessoas de departamentos diferentes, né? Porque você está criando um produto para o teu cliente, então esse produto ele vai ter pessoas de marketing, de vendas, da área de manufatura, da área de finanças, né? Da área de RH, vai estar todo mundo puxando esse produto, né? Mas você, por incrível que pareça, vai ter também produtos ou colaborações de empresas concorrentes. Então, por exemplo, tem uma entrevista que eu fiz muito bacana com a presidente do laboratório Sabin, que falou que eles fizeram uma espécie de joint venture, né, uma parceria com o laboratório Fleury, né, para poder desenvolver e buscar inovações no segmento deles. Então é muito bacana como é que essa colaboração, essa competição está se transformando em competição. E assim como também eu entrevistei o pessoal da Randon, e eles têm um hub de inovação para as empresas da Serra Gaúcha, que é uma outra forma de você se associar por geografia. Então, eu acho que a gente está vivendo num mundo agora onde a mentalidade ela tem que ser muito de como que eu posso criar, né, como que eu posso co-criar com o meu parceiro, né, cliente, com o meu parceiro fornecedor e com o meu parceiro concorrente. É uma grande diferença no mundo de hoje do mundo que você tinha antes, que todo mundo escondia as estratégias, que todo mundo fazia suas pesquisas de forma secreta. Isso está acabando, porque a maioria dos serviços que a gente presta são commodity. O grande diferencial está talvez na experiência, no relacionamento humano, mas não em muitas coisas que você poderia estar colaborando com os teus concorrentes, né, ou com os teus fornecedores ou clientes, né? Uhum. E assim, qual é o teu desafio
Conta uma história pra gente, assim, de algum projeto que você trabalhou aí para conscientizar essa alta liderança a trabalhar a influência dentro da organização e fazer com que essa transformação acontecesse. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu gosto de compartilhar, que é com uma experiência de construção. E, por incrível que pareça, é uma construtora extremamente avançada e uma construtora onde eu fiz vários workshops para conscientização sobre a questão da transformação digital, a estratégia digital. E o que você percebe é que quando você conversa com um cara de projeto de obra, você pergunta para ele o que é a transformação digital para você, ele dizia antes, né, que transformação digital para mim é construir mais rápido, mais barato e com qualidade. Se você fosse falar com um cara da área comercial, ele dizia que transformação digital para mim é vender mais rápido com menos gente. E se você fosse falar com um cara de desenvolvimento imobiliário, para ele transformação digital seria você comprar terreno com o melhor preço possível de mercado. Então, na verdade, todos esses três representantes pertenciam à mesma empresa e tinham visões parciais, né? Estava todo mundo enxergando um pedaço do elefante, mas ninguém estava vendo o elefante como um todo, né? Então, meu papel foi ajudar eles a enxergar um elefante. E por incrível que pareça, parece simples, né, a gente falar isso, mas quando você está numa empresa muito grande, que tem muitos projetos, muitas responsabilidades e muitas metas, às vezes você se perde na orelha do elefante, na pata do elefante ou na tromba e esquece que você está tratando de um elefante, né? E o trabalho foi justamente mostrar para eles, olha, isso aqui é um elefante, apesar de você estar na orelha, você tem que olhar a tromba, apesar de você estar no rabo, você tem que olhar a pata, porque o elefante tem que andar. E para fazer esse elefante andar, a gente tem que priorizar, a gente tem que funcionar como um organismo só. Então, o digital, ele obriga você a enxergar o elefante para que esse elefante possa ter vida própria e possa caminhar. Você vai ter muita autonomia na orelha, no rabo, nas pernas, mas o bicho todo tem que andar para a mesma direção, entendeu? Então, eu acho que isso é um exemplo muito interessante que acontece principalmente em empresas grandes, né? Eu acho que a gente vive trazendo agora assim para a gente fechar, a nossa capacidade de influência está nessa conscientização, né, do todo, né, da gente enxergar o resultado maior e reconhecer nesse resultado qual é a minha parte, como eu colaboro. Você usou uma palavra que eu gosto muito, que é co-criar, né, como é que eu co-crio, coopero, colaboro. E eu acho que todas essas soluções do mundo, essas mudanças rápidas que exigem que a gente seja um lifelong learner, esteja o tempo todo tendo que aprender, né? Aprender agora e se associar com quem sabe de temáticas que a gente não sabe, mas que são importantes para resolver o problema do agora e ter esse olhar para frente, né? Para conseguir dar sustentação também para as resoluções que estão acontecendo agora. Então, acho que isso tudo passa por você ter humildade de aprender, porque você pega pessoas extremamente experientes que estão se sentindo vulneráveis, impotentes, frente, né, a ter que se reinventar, empresas que faliram, empresas que cresceram exponencialmente, e como é que a gente junta todas as gerações para conversar e para pensar em como é que a gente sobrevive, né? E mais do que sobreviver, cria oportunidades de continuar crescendo, vivo inteiro. Então, eu acho que passa por uma mudança de mindset. Eu acho que o mindset a gente pode fechar com isso. Como você entende que a gente vai ajudar em abrir o mindset para essa postura daquela primeira imagem que eu mostrei lá do compartilhar a visão, né? Como é que você entende que a alta liderança ela pode ser ajudada para abrir a cabeça e conseguir liderar essa transformação junto com, né? Porque é junto. Ela não vai fazer sozinha. Com certeza.
Dentro das entrevistas que eu fiz, dos clientes que eu falei, eu tenho visto formas diferentes, né, de se abordar isso. Eu acho que existe uma forma mais assim tradicional, que é você chamar especialistas, né, em aspectos culturais para fazer um trabalho de mapeamento da cultura e, através de uma série de atividades, tentar influenciar essa cultura. Eu vejo empresas também que chegaram à conclusão de que a mudança da cultura ou o aprendizado dos adultos é um aprendizado muito baseado em fazer, e optaram por basicamente trazer metodologias, né, no caso as metodologias ágeis, né, a filosofia Lean, né, e ensinando a metodologia com casos específicos, colocar em prática essa metodologia que traz um novo mindset. Então, para você construir as coisas, você já tem que ter um mindset de trabalhar em equipe multidisciplinar e não ter medo de errar, e entregar as coisas rapidamente e ter um objetivo muito claro, mas entregar em 3 meses um produto. Então, tem empresas que optaram por um enfoque assim, extremamente pragmático. E obviamente isso não é uma coisa de uma hora para outra, né? Você começa fazendo isso com um grupo pequeno, com um squad, né? Depois você vai crescendo, escalando isso. Mas grandes empresas como Johnson & Johnson, Itaú, né, que são cases de sucesso, começaram muito assim, porque elas chegaram à conclusão que não adianta só você ficar na teoria sem você envolver o aspecto prático. E tem empresas que fazem os dois. Tem empresas que combinam ações de treinamento, ações de palestras e vivências não tecnológicas, não metodológicas, com uma aplicação imediatamente prática, para que se possa dar sequência e para que se possa vivenciar aquilo que está se falando, ou como o americano chama de walk the talk, né? Então eu tenho visto basicamente esses 3, e isso depende muito do tipo de empresa, né? Eu acho que as empresas que são mais resistentes, talvez você tenha que ir um pouco mais devagar. Aquelas onde o povo, né, o pessoal assim, está querendo, está ansiando por mudança, eles estão muito mais propensos a experimentar do que empresas mais conservadoras. Então acho que você tem que ter uma certa fluidez para você fazer isso. Mas eu acho que, acima de tudo, no final das contas, eu acho que a gente aprende fazendo. Eu acho que essa é a maior coisa. E você falou uma coisa muito importante também. Eu acho que, quando eu entrevistei, por exemplo, o cara que é o responsável pela inovação na Ambev, que tem 5 laboratórios de inovação no mundo, ele falou 2 coisas muito importantes, né? Os executivos aprenderam a pedir ajuda e reaprenderam a estudar. Então, estudar e pedir ajuda é fundamental nesse mundo, porque está impossível você saber de tudo. E é uma característica, é humildade. É uma característica. Eu acho que as lideranças, elas vão precisar evoluir algumas competências, algumas hard skills, competências de negócio, competências técnicas, competências comportamentais, né? E isso vai também exigir delas virtudes, né? A virtude de ser humilde, de trabalhar mais orientado pela consciência do que pelo ego. O ego atrapalha, é o primeiro pecado capital que eu acho que mais causa entropia organizacional nas empresas e que inibem a colaboração, né? Eu costumo até provocar assim, eu acho que até o desenho das metas, eles precisam ser cuidados para que a gente não tenha esses conflitos de interesse, né? Essa nova forma de se organizar para trabalhar, elas serem, a próprio desenho das metas, elas orientem, né, essa forma, porque senão o processo sabota, né, a operação sabota. Mas, enfim, a minha área é comportamento humano, né, e as pessoas às vezes acham que o comportamento humano é uma coisa de segundo plano, né? A primeira coisa que as empresas cortam é treinamento, por exemplo, né? É uma coisa que... Mas eu acho, pela minha experiência, as empresas que, nesse processo, você vê que nesse processo de gestão de mudança, ele tem que passar por uma comunicação de sensibilização, né, para que as pessoas comecem a enxergar de novos pontos de vista, treinar as pessoas nas soft skills, principalmente de conversas, né? As conversas são o elemento
que conecta pessoas e que compartilha a visão e que faz os alinhamentos e acordos acontecerem. Então, assim, muita metodologia sem trabalhar essa parte de comportamento e virtudes, né? A qualidade do ser humano que você está colocando dentro da tua empresa para trabalhar vai fazer diferença também, né? Não só o diploma dele, mas as qualidades que ele tem como ser humano, que precisa se abrir a aprender, a pedir ajuda, né? Desde quem entra até aquele cara mais sênior que conhece a operação de cabeça para baixo e que agora está olhando o mundo de cabeça para baixo e está tendo que se reinventar. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu acho que há 2 semanas atrás eu entrevistei a responsável por uma escola chamada École 42, né, da França. E essa escola é uma escola de engenheiros de software. E eles ensinam a diferença deles, né? E eles já estão com 15 mil alunos no mundo e é considerado uma das 10 melhores escolas do mundo nisso. Eles têm como parte do currículo deles o ensinamento de soft skills, como você falou. Eles têm a questão das conversas difíceis, porque os times que estão trabalhando precisam dar feedback permanente. E isso você não aprendia na faculdade. Então é interessante porque parece que o mundo está começando a acordar para a necessidade de você ter skills que consigam fazer com que você participe de um time para que você leve o trabalho adiante, né? Então, cada vez mais trabalhando em times, você vai precisar conviver com isso. Não adianta mais você ficar na sua baia, né? Trabalhando sozinho, acabou. Agora você tem que realmente fazer parte desse time e isso tem uma série de implicações emocionais, psicológicas, de valores, como você está falando. É preciso se revisitar isso. Uma outra coisa também que você fala, que eu acho bacana do Simon Sinek, né, que ele sempre fala, né, start with the why, né, comece com o porquê. Eu acho que agora a gente tem uma pergunta até antes disso, que é o seguinte: quem é que nós somos hoje em dia? Porque o que o executivo né, independentemente do porquê que a empresa dele está lá, mas o que está acontecendo com o executivo, o que as empresas são, elas não são mais a mesma coisa que antes. Então isso vai mudar o papel da pessoa e vai mudar o papel da empresa também. É a qualidade do ser, né, que a gente está falando aqui. Beijo no coração de todos. Obrigada, Sérgio, pela participação e inspiração para mim. Imagina, um prazer.